Pessoal, um absurdo que aconteceu no mundo do futebol, um crime feito. Lionel Messi ganhou a bola de ouro, ganhou o The Best, ganhou tudo. E aonde que isso está errado? A gente vai debater isso tudo nesse vídeo. Seguinte, pessoal, eu sei que é notícia velha, mas vale o debate e vale também essa troca de ideia. Nas últimas semanas a gente teve a votação para o The Best e o The Best elegeu Lionel Messi como o melhor jogador da temporada passada. Qual que era o período que você tinha? Você tinha ali do final da Copa do Mundo, né, basicamente, até agosto, ou seja, até o final da temporada europeia. Vamos pegar alguns pontos aí para a gente analisar e trocar essa ideia, para a gente entender melhor o problema de colocar ser humano para escolher. Tá? Que é o seguinte: a primeira parte que tem problema é que não necessariamente há uma pergunta muito clara. E eu vou dar um exemplo do próprio The Best. Tá? Quando a gente olha para goleiro, quem foi o melhor goleiro do mundo nessa votação? Ederson. Guarde o nome. Ederson. Quem foi o goleiro da seleção da FIFA? Courtois. Não Ederson. Percebeu? Qual é o problema desse cenário? Você tem um cenário, de fato, voltado para a escolha do melhor goleiro. O que é o melhor goleiro? Aquele cujo qual você imagina que faça a maior diferença. Quem que é a seleção? A seleção é aquela que eu imagino que sejam os 11 melhores jogadores. Então, onde está o problema? O problema está na seguinte forma. Você tem diretamente, ao escolher o melhor goleiro, você pode escolher lá primeiro, segundo e terceiro. Quando você vai escolher, por acaso, a seleção, você coloca apenas um. Então é muito provável que, ao colocar apenas um, o Courtois tenha aparecido mais vezes. Mas se você fizer os três melhores, na pontuação, o Ederson apareceu mais vezes. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então a primeira reflexão que fica é: a FIFA ela ajuda no problema? Não. Não ajuda. Por que ela não ajuda? Porque você tem fórmulas de organizar isso. A gente passou por isso aqui no próprio canal, obviamente em uma escala muito menor, voltado ao Brasileirão. Como que a gente organizou os melhores jogadores, né, do Brasileirão? A gente fez uma primeira listagem com duas equipes, ou seja, a gente escolheu o melhor goleiro e o segundo melhor goleiro. Melhor zagueiro até o quarto melhor zagueiro, a gente escolheu uma formação. 4 laterais, 2 direitos, 2 esquerdos, 2 volantes, 4 meias, 4 pontas e 2 atacantes. Tá? Mais centralizados. Nessa escolha, nesses 22, eu escolho o melhor por posição, ou seja, eu tenho uma equipe 1 e uma equipe 2. Na equipe 1, eu escolho os 3 melhores. Por que isso é feito? Porque você dá um direcionamento de uma estrutura lógica de raciocínio. Então, ao apresentar isso, você consegue dar uma estrutura lógica para quem está tomando decisão. Quem trabalha com análise multivariada de dados sabe que há um grande problema nisso. Porque quando você pede para o cara que está escolhendo a preferência dele, existe o cara que fala: eu prefiro maçã ao invés de laranja. E eu prefiro laranja ao invés de pera. Mas eu prefiro pera ao invés de maçã. Diabo do céu, se você preferia maçã, depois laranja, depois pera, a pera é o último. Mas o problema é, tomador de decisão não necessariamente tem que ter uma lógica. Porque é por gosto. E o gosto vai variar. Então, qual é o grande cenário? Essas críticas que estão sendo feitas pela internet ao Lionel Messi ou à escolha dos outros, ela começa incongruente porque ela é voltada para um cara só. A eleição em si, ela é desorganizada. Essa ou a própria bola de ouro, tanto faz, tá? Por quê? Porque isso é parte do seguinte pressuposto. Eu vou compartilhar na tela com vocês para a gente trocar uma ideia sobre isso daqui. Tá?
que é o seguinte. Se você for olhar os pontos relacionados a Lionel Messi, vou até dar um zoomzão aqui básico para vocês, vocês vão ter o seguinte. Votação por capitão, ou seja, capitão das seleções. 13 pontos para Lionel Messi, 11 para Haaland, 9 para Mbappé. Ou seja, o mundo do futebol que ficou consternado com o Messi, os capitães colocaram o Messi. Você vê isso. Depois de colocar o Messi, você tem os treinadores. Nos treinadores ganhou o Haaland. Mas os treinadores colocaram o Messi em segundo, dentre esses três. O Mbappé como terceiro. Entre a mídia, essa diferença toda, que não poderia ser ele, o Messi ficou pouco atrás. E aí, quando a gente fala de ficar atrás, você fala, pô, Iago, mas é 11 contra 13, mas eu fui ver a listagem de votos em primeiro, é 315 contra 729. É muita diferença entre um e outro. É. Mas há muita gente que colocou ele em segundo ou terceiro. Então, se você acha absurdo o Messi estar concorrendo ou ganhando, não coloca. Mas quando você coloca ele em segundo ou terceiro, ele ganha ponto. Você sabe disso. É uma maneira de mascarar a tua opinião. Ah, o Haaland é primeiro. Beleza, show de bola, ele é lindo primeiro. E aí? O segundo é o Messi. Aí você fala, por que o segundo é o Messi? Messi fez uma temporada melhor que a do Mbappé mesmo? Será? Será? E aí a gente vai para a terceira parte, que são os fãs. A quarta parte, que são os fãs. 13 pontos para o Messi, 11 para o Haaland e 8 para o Mbappé. Ou seja, toda essa comoção via internet, ela não se reflete em quem votou. Ou seja, são públicos distintos. Uma coisa é o público que foi votar lá via formulário da FIFA, via redes sociais, via site da FIFA. Outra coisa é o público que está no Twitter. Então são duas coisas completamente distintas. E aí você tem, nesse cenário aqui, aí sim, você tem um grande problema, que é a votação. Então quando você faz esse formato, vai acontecer esse tipo de coisa. Não tem o que fazer. Você vai ter nesse formato esse tipo de problema. E por que você vai ter esse tipo de problema? Justamente porque nesse cenário não tem como se diferenciar. Não tem. Tá? E aí eu vou aproveitar e vou falar sobre outra coisa que é importante, que é o voto do treinador, do ex-treinador da seleção brasileira. Tá? O voto do senhor Fernando Diniz, estou tentando achar o voto do senhor. O voto do senhor Diniz foi o seguinte, compartilhando. O voto do senhor Fernando Diniz foi, está nessa linha em destaque aqui. Coach Brasil, Fernando Diniz. Fernando Diniz votou em, primeiro, Lionel Messi, segundo, Kevin De Bruyne, terceiro, Erling Haaland. O que isso traz de reflexão? E aí não é uma crítica ao Fernando Diniz. Você está falando sério? Ih, rapaz. É, sim, ponto importante. Quando você coloca o melhor do mundo, como o melhor ele é subjetivo, você não tem uma medida objetiva de entender o melhor, e notem, tem uma medida e talvez não tenha. Tá? Você leva esse ponto a uma outra escala, que é comparar pessoas diferentes com características diferentes no mesmo jogo. Então, quando você fala que é um absurdo o Haaland não ser primeiro, é por um belo motivo. Você fez a conta numérica e chegou à conclusão de que o Haaland iniciou mais em placares, ou seja, fez mais gols ou somando gols, assistência e participativo. Detalhe, nem tudo é isso. E aí, quando você vai, por exemplo, para a visão do Fernando Diniz, que tem uma visão que a gente já entendeu como é que é o futebol, você parte a ter uma incongruência muito grande se ele escolher o Haaland como melhor jogador do mundo. Sério. Um cara que vai falar sobre dominar o jogo, um jogo bonito, uma filosofia de um jogo ofensivo, agradável, não é o Haaland que representa esse jogador na cabeça do Fernando Diniz como o melhor do mundo. Esse cara é o Messi.
Esse cara é o De Bruyne. Esse cara provavelmente, esse terceiro voto no Haaland, foi assim, uma dor fodida no coração, porque era bem provável que ele poderia escolher, sei lá, o Bernardo Silva. Poderia escolher outros jogadores, o próprio Neymar, se tivesse boas condições, mas outros jogadores. Por quê? Representa melhor a ideia desses jogadores do que outros. Então, qual que é a diferença de ter uma eleição e ter, no caso, como a gente fazia aqui e ainda vamos fazer, trazer algumas estatísticas sobre os jogadores, trazer um ranqueamento de jogador? É isso. Quando você tem um ranqueamento, você tem um critério central. Então, no nosso caso, é quem influencia mais no saldo. Isso influencia para goleiro ou para jogador de linha, na mesma medida. Quando você coloca esse cenário voltado para outro, né, para outras pessoas escolherem, como é o caso da lista do The Best, como é o caso da lista da FIFA e todos esses outros, você vai ter. Não tem jeito. A não ser que seja tudo muito unânime. Então, sei lá, o Cristiano Ronaldo na época do Cristiano Ronaldo, Messi na época do Messi, não. Anterior, Barcelona. Você está percebendo que, de fato, aquele cara é tão absurdo que está todo mundo meio que concordando. Se não for isso, estamos fodidos. Porque alguém vai olhar para os números do Vinícius Júnior e não vai achar esse jogador todo quanto o Mbappé é. Mas do outro ponto, alguém vai falar, poxa, o Mbappé joga na liga muito mais fraca. Aí outro vai falar, pô, mas como é que você sabe que a liga é mais fraca? Como é que você consegue medir isso? Aí outro chega e fala, não, nenhum deles, é o Haaland. Olha o nível de eficiência do cara. Você fala, pô, mas a plasticidade da ação não é lá aquelas coisas. Aí chega outro e fala, não, vai de foda-se. O importante não é a plasticidade, o importante é você ser efetivo. E aí você vai entrar num cenário de discussão que ele é tão aberto, mas tão aberto, mas tão aberto, que ele não significa nada. Caracas. Então o que significa ter 8 bolas de ouro? Nada. Nada, porque essa opinião sobre as coisas, ela vai servir para um conjunto de pessoas muito específicas. Então, o jornalista está dando atenção para isso porque faz parte da profissão. Esse não. Tanto que nem foi. E esse é o grande ponto. A gente faz uma discussão, mas percebam, a maioria dos fãs votaram. Os capitães são os caras que dividem o campo do cara. Votaram. Os jornalistas que ficaram extremamente bravos, bom número de votos do jornalista para o Messi. Não foi assim que teve 0. Um bom número. E a gente leva a última reflexão desse vídeo. Tá? Quando você pensa no processo de votação, a gente tem que fazer uma outra conta. Que é quem votou. Que é esse caso do Fernando Diniz, mas pensando um pouco mais além disso. Quem votou? A gente só vai considerar voto válido o voto dos europeus? Esse é um outro ponto. Então, assim, quando eu falo voto dos europeus, é o seguinte. A gente tem uma visão do melhor do mundo ter que estar na Europa. E não estou falando que não esteja, tá? Esse não é o ponto de discussão. Mas a gente parte do pressuposto que só poderia estar lá. Então, o Neymar no Santos, por exemplo, não entraria para o Bola de Ouro. O Rogério Ceni, campeão do mundo em 2005, não entraria para o Bola de Ouro. Campeão do mundo, campeão da competição continental, tendo feito mais gols, sendo artilheiro da equipe na temporada, tendo jogado muito bem a reta final de Brasileirão, ganha o Paulista na época, e acho que a Copa do Brasil São Paulo não disputou por conta da Libertadores. O Rogério Ceni ganhando quase tudo, só o Brasileirão que não está nessa conta, não entraria. Mas o Gerrard, vice entraria. O Cássio pegando tudo no Corinthians não entraria. Mas o Drogba fazendo gol entraria. Fernando Torres perdendo gol poderia entrar. E aí qual é o grande problema desse cenário? É justamente a gente não ter uma noção de global. Então essa noção de global é importante. Que não está todo mundo concentrado na Europa. Esse é o primeiro ponto. Então assim, você já parte desse pressuposto. O segundo pressuposto, que é ainda mais importante, é que nem todo mundo assiste todos os campeonatos, caramba. Quando a gente olha esse cenário, a gente não está falando da mesma coisa.
Sejamos honestos. A gente tá puto em casa porque a gente viu meia dúzia de números no SofaScore. A gente não faz análise de jogo. Eu faço análise. A gente não faz análise de jogo. A gente não sabe como é que o Messi tá. A gente assistiu 3 jogos do Messi no máximo. Vocês devem ter assistido, sei lá, 2 na Casa TV. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Isso aqui é elite. Tipo assim, não tem erro isso aqui. Tem mais, sei lá, um jogo perdido na ESPN. A gente não assistiu o Messi jogando. Assim como a gente não assistiu nenhum dos outros jogando. É a famosa história do o Brighton joga bem. O Wolverhampton revolucionou o futebol. O Leicester era uma maravilha jogando bola. A gente não assistiu. Comprou narrativas prontas e a gente sai cuspindo essa narrativa. É injusto o Messi ser melhor do mundo? Não sei. Por exemplo, nesse melhor do mundo, eu acho injusto o Messi ter sido em relação ao Haaland. Acho que o Haaland foi teve mais êxitos ao longo da temporada. E esse é o meu critério. Nesse cenário, por exemplo, eu não teria dado a bola de ouro para o Messi nem na última. Porque, para mim, o grande jogador da temporada europeia, já que é só para olhar para a Europa, foi o Courtois. E aí cabe uma última reflexão. E a gente tem um grande preconceito com a outra ponta do campo. Assim, nossa, que absurdo, não é o Haaland. Mas o Courtois salvou o melhor jogador na La Liga, foi o melhor jogador na Liga, quando o Real Madrid foi campeão, foi, de fato, o melhor jogador tranquilamente da temporada. E se você olhar a Copa do Mundo, ele não teve culpa nenhuma do que aconteceu com a Bélgica. Messi vai mal nas competições, é eliminado, a gente está pegando ali o ano inteiro, então a gente está fazendo as eliminações na segunda parte da temporada europeia. Depois, um início de campeonato francês muito bom de Champions alemã. E aí depois a gente está falando de uma grande Copa do Mundo. De novo, perceba como você tem formas de ver. E a gente escolhe a forma que a gente quer para a pessoa, quer para o momento que quer. Tão puro assim. Tá? Quando acontece esse tipo de coisa, a reflexão que fica não é acerca da escolha, mas é de você que está indo. Será que você acha tão absurdo assim? E outra coisa, tendo visto o que você viu de futebol, quem que você escolheu? De fato, o melhor jogador. E aí eu faço uma proposta. Será que você não viu mais o Arrascaeta jogando do que o Messi? Será que você não viu mais momentos mágicos? Rafael Veiga, você que é torcedor do Palmeiras, do que do Haaland? E aí eu não estou falando que joguem mais. Estou falando que seria mais honesto da parte de quem está do outro lado admitir que dentro dos jogos que viram, esses foram os melhores. Não dentro do junto que me colocam, me obrigam a analisar, esses eu acho que são os melhores, que são os que estão mais na mídia, ou tem a notinha maior no SofaScore, no canal do Iago, ou que eu vi na Casé TV, ou que eu vi no SBT. Não é isso. Tá? São coisas diferentes e isso cabe. São sobre o teu ponto de vista sobre o futebol. Seja mais autônomo nesse sentido, justamente para poder refletir e entender, principalmente, que você sabe algumas coisas, você não sabe. E não saber é importante. E saber que não sabe é mais importante. Beleza? Like, tá? Like no vídeo. Dá trabalho. Deixa o like. A edição tá legal agora. Pode deixar o like. Tá? Iago, deixei o like já. Mas eu quero te ajudar demais. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Faça tudo isso já. Você receberá sempre essas reflexões maravilhosas, vídeos no Shorts. E é claro, beijo. Até mais.